Olá, esse é o podcast Mesa de Barra. Todo mês um episódio diferente sobre os encontros entre polidense, arte, dança, diversidade e tudo mais que nos move. Esse episódio é patrocinado por Pinup Poly Studio, Gaia Poly, a maior fabricante de barras da América Latina, e Rolling, marca brasileira com peças que vão da dança à praia. Fica com a gente até o final, que vai ter cupom de desconto. Eu sou a Carol Martins. Eu sou sócia do Pinup, professora de polidense, de dança e psicóloga. Hoje eu tô aqui com o Vitor Mendes e Luana Fritzen para a gente falar sobre criatividade, processos criativos e principalmente sobre o que é ter a criatividade enquanto trabalho. Mesa de Barra. Vamos começar com vocês se apresentando, falando um pouquinho de vocês. Oi, gente. Eu sou o Vitor Mendes, sou carioca, sou publicitário, estudante de ciências sociais, sou artista de poli e professor de poli, apesar de não estar professor de poli. Acho que é isso, vamos ver mais o que aparece aí no meio do caminho. Oi, meu nome é Luana, sou de Maringá, do Paraná, sou instrutora de polidense, coreógrafa, fisioterapeuta e criatividade é algo que tá no dia a dia desde que eu me conheço por gente. Mas você não lembrava que você é físico também? Fisioterapeuta. Caraca! Mas não atuo, não... Ai, que droga, eu já ia te pedir mais. Mas então, eu fiquei pensando sobre... Cara, quando a gente fala de criatividade, tem muita coisa pra falar, né? Por onde entrar, qual viés a gente ia abordar aqui hoje, né? Mas aí eu fiquei pensando entre produção, reprodução, fórmulas, processos e todos esses outros sentidos ligados ao trabalho criativo. Vamos começar com... O que é criatividade para vocês? Já olhou pra mim? Cara, pra mim, de forma muito pessoal, criatividade é muito a minha forma de me colocar no mundo. Eu acho que isso passa por muita coisa, assim, é muito meio das linguagens de expressão que eu escolhi. É o meu trabalho também, a minha principal ferramenta de trabalho enquanto publicitário, enquanto polidencer também, né? No final das contas, é a nossa principal ferramenta de trabalho. Mas mais do que isso, né? Pensando como artista, é muito esse meio de a gente conseguir se colocar no mundo, é ferramenta mesmo. E aí, pensando num lugar mais técnico, criatividade é habilidade, né? Hoje na educação a gente já entende a criatividade como habilidade, que quer dizer que ela pode ser desenvolvida, ela pode ser adquirida, ela pode ser trabalhada. E para você, Lu? Eu concordo que a criatividade ela pode ser adquirida e trabalhada. Eu gosto de pensar na criatividade como uma sensibilidade também. Tem que ter um ser humano dessensibilizado, né? Ele é um ser humano que consegue olhar para o mundo com uma outra lente e nisso abre muitas possibilidades para ser criativo. Então penso que a criatividade ela permeia ali uma releitura daquilo que a gente já conhece e criar novos caminhos a partir disso. É legal vocês falarem disso, né? Porque eu sempre puxo para psicanálise, gente. Inclusive, eu acho que essa pergunta... Eu tinha até comentado, acho que eu não faço muito isso de perguntar o que é pra você, mas eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso porque é o meu trabalho fazer isso, né? Porque vai depender de quem responde sempre. Mas eu acho que tem uma coisa comum para todo mundo, que é quando a gente se entende por gente, a gente já começa a inventar. A partir ali, né, das relações com os outros. Então, esse movimento em relação ao mundo, esse movimento que também é de invenção, que a gente pode chamar de pulsão de vida, a gente também pode entender como criatividade, né? Como é que era quando a gente começou a andar e aí a criança precisou entender que, se eu me apoio desse jeito, eu vou fazendo o meu corpo funcionar de uma maneira mais eficiente, eu levanto, ou então como é que eu vou de um ponto a outro. Isso também existe muito na dança, né? Quando a gente vai criar uma sequência, às vezes é isso, eu quero ir desse ponto até o outro ali, então como é que eu vou fazer isso? Então eu acho que tem uma coisa muito intrínseca da humanidade e das relações que é um lance muito criativo.
a gente vive sem inventar? Será que a gente vive sem inventar? Eu penso que a criatividade, ela começa com uma provocação, seja de qualquer ordem. Então, nesse primeiro momento, nessa cena mais primária, a provocação pode ser essa relação com o outro, pode ser um olhar, um gesto, um movimento, né? De ir até o outro. E depois isso vai se repetindo ali, né? Em todas as fases da nossa vida. Mas aí a gente também pode pensar em técnica, né? A gente pode pensar em algo que é adquirido e que é trabalhado, como as outras propriedades, né? Ali humanas. O que você pensa? Eu sei que você gosta de técnica, Vitor. Eu gosto de técnica, eu gosto de técnica. Eu gosto de pesquisa, né? Eu gosto de olhar também pro que já foi visto, que já foi pensado. E aí eu trabalho com criatividade há muito tempo, eu já pesquisei muito sobre isso. Tem um livro chamado Arte do Pensamento, de 1900 e pouquinho, de um britânico chamado Walls. E aí lá ele estruturou. Assim, eu acho que não é exatamente uma ferramenta metodológica, não é uma sequência a ser seguida. Na verdade, é uma observação do que é o processo criativo e de como que ele se dá. Mas isso me ajudou muito, assim, olhar para esse modelo, que ele chama de modelo de 4 estágios, que é preparação, incubação, implementação, verificação. E, na verdade, é isso, assim, não é um modelo que eu olhei e falei, preciso seguir isso aqui. Foi muito mais uma coisa que eu olhei e falei, nossa, isso aqui eu passo realmente por tudo isso no processo criativo. E me ajuda também a olhar para os gaps, né? O que tem de furos e o que eu posso fazer de melhor dentro de cada uma dessas coisas. E aí, também dando uma pesquisada para estar aqui hoje, eu fui olhar ontem sobre o estado de flow. Eu achei muito bonito, né? Que também é uma teoria, é uma coisa dada, mas que encaixa muito com a gente, né? Que é esse momento... Já achou que brilhou os olhos. As flowzeiras, né? Que para mim tá ali na implementação. Preparação para mim é busca de referência, né? Busca de inspiração ou mesmo de organizar o que você quer colocar, seja na dança, seja no texto. A incubação para mim é onde a mágica acontece, que é não fazer nada. Olha que coisa linda, né? É você sair do processo. A incubação é justamente se deslocar dessa loucura e não trabalhar, deixar o seu inconsciente trabalhar. Agora que antes a gente estava falando com a Carol e ela falou, eu tô ali fazendo um negócio e aí chega uma ideia e eu às vezes só queria que não chegasse, que eu continuasse fazendo minhas coisas. Mas eu acho que esse momento eureka é muito resultado de um processo que já estava se dando ali, né? Ele não chegou do nada. E a implementação eu amo muito também, que aqui na dança eu acho que é onde eu mais conecto com o improviso, que é começar a colocar isso para fora. E aí verificação eu acho que se aplica menos, assim, é só se a gente está falando de um produto final que a gente quer de alguma forma, aí é mais trabalho, né? Quando a gente aí respondendo a pergunta da criatividade como trabalho, acho que a verificação é muito trabalho. Mas às vezes passa muito por validação de pares também, né? Eu sou muito privilegiado por ter feito toda a minha trajetória aqui no Pinup e tá sempre cercado de gente incrível, né? E aí eu fazia o máximo... O famoso, eu passava o celular assim, vê esse negócio aqui que eu criei? O que você acha? E buscar também, né? Acho que não só como validação, mas como busca de mais referência, de mais inspiração ainda a partir dessa troca com o outro. Enfim, dá pra falar a beça de cada uma dessas 4 coisas. Mas acho que me ajudou muito a olhar para esse modelo e entender como que se dá o processo criativo dentro de uma estrutura que um europeu olhou para a forma de pensar. Infelizmente, são os nossos grandes pensadores até hoje, né? Estamos aí tentando quebrar isso. Sim. Nossa, dá para fazer tantos recortes disso. Minha cabeça aqui viajou. Eu amo. Eu adorei o recorte que você puxou sobre a parte do improviso, porque a criatividade hoje, quando eu penso em aplicar ela na prática da minha vivência, sempre está ali junto com o improviso. E aí, esses tempos atrás, a gente estava lá no Espiral, nem comentei, né? Mas tem um estúdio. Pois Tava tão nervosa que nem comentei, mas... Faz seu jabá.
Ai, vou fazer meu jabá. Lá no Maringá, no Paraná, temos um estúdio Espiral Polidança. A gente fez 3 anos agora. E a gente fez uma roda de conversa esses tempos sobre criatividade e processos criativos, né? E uma das que estava participando junto, que é a minha aluna e agora nova instrutora, chama Lua Lambert, ela é doutora em artes cênicas, e ela me recomendou uma leitura sobre Viola Spolin, que ela fala sobre jogos teatrais. Eu comecei a ler agora, então, assim, peguei a indicação do que ela me passou, e ela traz, pelo que eu estou acompanhando agora, esses jogos teatrais, o método Spolin, né? E ela comentou bastante sobre essa parte do processo criativo e sobre os jogos para começar a criar essa produção, porque justamente a criação, a criatividade e o improviso estão relacionados com referências. E aí você comentou que cresceu aqui no Pinup e tal, e justamente lá, assim, no interior do Paraná, pela ausência de referências que nos faz sair e vir aqui, por exemplo, para o Rio de Janeiro, em busca das referências. Por exemplo, o próprio Pinup, pra mim, é uma puta referência. Falei um palavrão. Pode falar palavrão, tá Nossa, permitido. já tava Se não aqui. puder falar palavrão, eu vou levantar agora. Se não puder, porque, fudeu. como eu falei, carioca, né? Não Eu já tem tava como, assim, é vírgula. nossa, me expressando, uma puta referência, mas enfim, é sobre. Me perdi. A gente Volta. tava lá no improviso, e aí Improviso. as artes técnicas. Eu gosto dessa coisa de referência, porque eu penso que o nosso aprendizado ele vai ser sempre um tecido de retalhos, né? De tudo aquilo que a gente aprendeu. E a criatividade, ela também acaba vindo de um tecido de retalhos da nossa vida, né? A gente aplica na arte uma releitura do que a gente vive. Então, assim, eu penso que tudo tem um potencial criativo no dia a dia. Vai depender muito dessa lente sensível que a gente tem nos olhos. E isso é muito dessa coisa que a gente carrega. E ao mesmo tempo que tem a parte técnica da criatividade, tem a parte não técnica, que é o que me intriga. Que é exatamente isso. Putz, por que agora eu tive uma ideia, mas às vezes quando eu preciso dessa ideia, ela não vem. E eu fico assim, tá, eu sou criativa, mas parece que a minha criatividade ela é um ser separado de mim. E que ela me controla, não eu controlo ela. E, inclusive, eu falo isso muito para as minhas alunas, que eu vi Carol falando algum dia em algum post da vida, que eu não danço algo, algo me dançou. E isso, me pegou no coração, que isso eu faz anos isso, eu era uma baby pole dancer. E aí eu lembro disso porque às vezes a criatividade também é alguma coisa que vem e parece que me usa e me leva como um canal de colocar todas essas brisas e noias pra fora, porque aí a gente tem a parte analítica, a parte técnica e a parte da noia. Pois é. E essa frase é de um... Ai, acabei de encostar no microfone. É de um coreógrafo. Eu não vou achar agora, depois eu procuro. Mas é uma cena que ele tá falando com a turma dele, aí ele fala sobre isso, né? E eu acho que isso tá diretamente ligado a essa coisa das relações, sabe? Uhum. Da relação com o mundo, da relação com o outro. Porque eu tive uma grande pira, isso nem estava no roteiro, mas acabei de lembrar agora. Mas eu assisti um documentário chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos, que é do Herzog, sobre a caverna de Chauvet, na França. E aí, é uma caverna que foi encontrada, hoje em dia é um sítio arqueológico, né? E tem pinturas ali que o modo de, como ela foi fechada, né, pelo tempo, por uma rocha, o modo de conservação ficou uma coisa muito absurda. Então as coisas estão muito bem conservadas, mais do que se fosse, né, programado. Então tem ali a forma deles entenderem a realidade que está pintada nas paredes, né, enfim. E aí tem partes que são mais técnicas, do tipo, como é que é uma caçada, né? Tem um bicho, tem o desenho de um leão, tem o desenho de um bicho desenho de bicho etc. Tal. Mas tem partes também que são ali de uma coisa mais de um pensamento mágico, sabe? De um pensamento místico. Que eu acho que é a gente olhar para o mundo e ver uma coisinha a mais ali, né? Eu acho que a criatividade está muito ligada a isso. Então, eu fico pensando, cara, uma coisa muito primitiva, né? Uma população muito primitiva já estava ali criando, desenhando, né, em paredes, coisas que hoje em dia a gente ainda tá aqui, às vezes, dançando sobre. Uhum. Sabe? Então, eu acho que começa com a relação com o outro, né? Não tem jeito. Eu fico imaginando, assim, alguém sozinho no mundo,
nem sobreviveria, né? Provavelmente, né? O bebê sozinho no mundo provavelmente não tem essa capacidade. Mas essa pessoa criada ali sozinha, ela teria essa capacidade de criatividade, né? Sem essa relação com o outro. Então, acho que essa coisa que dança a gente é muito dessa área relacional aí. Dessa coisa que às vezes não pode ser dita, que a gente não consegue explicar. Né? Eu acho que até a própria parte da sobrevivência, ela ronda um pouco ali a coisa da criatividade. Sim. Porque a gente, hoje em dia, já tem meio que ali um script do que a gente precisa fazer para sobreviver. Mas ali aquela parte investigativa do começo, pensando nas primeiras civilizações e tudo mais, como que a gente vai conseguir fazer isso? Como a gente vai conseguir ampliar? Como que a gente vai poder ter uma condição, sei lá, essa coisa investigativa de sempre, né, buscar melhores condições, permeia ali uma coisa de como que eu vou conseguir abstrair a realidade e extrair o melhor dela também. E aí a gente pode pensar nesse paralelo que a gente transforma isso em arte. Ao invés por que não? A nossa criatividade também está relacionada com a nossa própria sobrevivência enquanto artistas, né? Porque sobreviver de arte também tem que ter criatividade. Não, criatividade total, resolução de problema mesmo, né? Pensar em formas de chegar num resultado. E aí você tá falando dessa coisa mais campestre, eu lembrei, sei lá, de produtos, peixes que a gente descobre. Hoje a gente sabe que você só pode comer aquilo ali se você ferver 15 vezes. E alguém comeu sem ferver 15 vezes. Exatamente, a gente passou por aí. Eu falei logo no começo de ser carioca, e eu falei isso, mas é porque eu acho que o Rio de Janeiro. E aí, voltando no que você falou, o Rio de Janeiro é uma fonte de criatividade absurda, né? Acho que qualquer pessoa que vem aqui entende isso. A gente brinca muito com isso de qual é o DDD, mas o Rio de Janeiro é uma experiência surreal. E acho que ser carioca, a gente traz essa marca no corpo de viver essa experiência surreal. E é muito conectado com a dança, né? O Rio de Janeiro é muito expressivo, eu diria. Se você coloca uma música aqui na Cinelândia, de repente você vê os cachorros dançando, as pessoas em situação de rua, e o cara que tá passando de terno, assim. É um High School Musical surreal, absurdo. E você sempre se depara com coisas muito doidas. E trazer isso para nossa dança, para o corpo, para a arte, eu acho que está muito dentro disso, dessa relação não só com o outro, essa relação com o mundo, né? Essa relação com os espaços. Tá muito ali na minha coisa, voltando lá na coisa da técnica da fase de preparação, sabe? Eu penso muito no que eu quero trazer, o que eu quero falar. Às vezes eu não sei do que é, às vezes é só uma angústia, né? Que você não consegue nomear, mas que você sabe que você precisa colocar para fora. Sim. Eu achei muito curioso falar sobre o Rio de Janeiro despertar essa criatividade, porque eu, enquanto turista, uma jovem camponesa do interior do Paraná, eu vim aqui a primeira vez ano passado e eu fiquei deslumbrada, assim como também fiquei deslumbrada com a minha primeira experiência andando de metrô, que inclusive eu fiz uma performance em cima disso. Que uma vivência do dia a dia, enquanto turista, eu nunca tinha andado de metrô, só de ônibus lá em Maringá. Amo minha Maringá, amo meu Paraná, apesar de, né, nós turistas. Mas essa experiência de, por exemplo, frequentar uma outra cidade, uma cidade histórica, por exemplo, aqui tem quantos anos? Sabe Deus, né? Mas não faço ideia. 400, Maringá tem poucos. 80. Caramba! Tipo assim, muitas marcas históricas, né? Rio de Janeiro, enfim. Mas colonização. Eu não sabia disso de Maringá. Sim, é novinha. É uma cidade nova e muito planejada. Então, ela é uma... Tá crescendo. Eu costumo até falar, às vezes, que o Polidense Maringá parece que é uma criança que acabou de aprender a andar e tal. Tá crescendo, é tudo recente, né? Ali nos arredores já tem uns estúdios muito bons, inclusive. Viajo sempre ali para os arredores para buscar referências mesmo e conteúdo. E aí senti essa necessidade de sair e ir para fora. E a gente vindo para cá, caminhando para cá, a gente estava falando como a arquitetura daqui é uma coisa que só de você estar aqui, você fala, caraca, essa rua tem história. Essa rua viu uma coisa. Porque a gente andando em São Paulo, ontem em São Paulo, vendo os prédios lindos, também inspiram outras coisas, outras vertentes, mas a gente vê as estruturas todas, não sei um termo, mas históricas, né? Traz um ar diferente, tipo, nossa, sabe, ancião? Você ainda mais viu? aqui no centro. Então traz essa sensação.
E a gente sai da realidade lá, por exemplo, Maringá tem 400, 500 mil habitantes, e vir para uma cidade grande, muitos disparadores ali, criativos, que ao mesmo tempo que está querendo turistar e conhecer tudo, é também tudo um novo caminho a ser produzido, porque é uma sensibilidade já estar viajando, é uma sensibilidade viajar e buscar referências também, e ainda mais descobrindo outros caminhos. Então, na hora que você falou carioca, eu falei, gente, que situação, que eu fiquei assim, eu sou de Maringá, do Paraná. E eu ouvi uma coisa no podcast outro dia, que viajar é a droga mais barata que você pode comprar. Porque é isso, né? Quando você tá num lugar novo, você abre, o seu olho abre como se você tivesse tomado um ácido. Abre uma lente, porque é isso, todos os cheiros são diferentes, a densidade do ar é diferente, o chão é diferente, as pessoas são todas diferentes, e aí você fica com esse olhar. Você falou muito da coisa do olhar atento, né? Da curiosidade. Eu acho que viajar tem muito dessa mágica de abrir esse olhar curioso para o todo, porque tudo ali te parece novo, né? Você volta à criança. Sim. Você volta à criança para esse olhar desperto, esse olhar curioso que, enfim, sem ele não há criatividade. E volta pra pulsão de vida, né? Porque que mais pulsão de vida do que viajar? Assim, experiência própria minha. Antes de viajar, eu tava mó tristona. Tava tipo assim, meu Deus, como que eu vou viajar? Sendo que eu tô, tão borocochô. Mas eu vi um termo esses dias que eu falei, vou aderir, que é borocochota. Então eu estava meio borocochota, assim. Aí fui, viajei, já tava tipo assim, meu Deus, que vontade de viver. Também sinto como é isso. bom, né? E aí eu gosto muito disso, porque realmente o olhar, ele fica mais apurado, fica mais sensível, porque tudo é novo. E às vezes, por exemplo, até você estava falando da música, é muito curioso, que às vezes vocês coreografam algumas músicas aqui, a gente fala, nossa, essa música lançou agora, né? Recente, como que já tá coreografando? E é uma música que já lançou aqui há um tempão, e aí demorou pra chegar lá, e a gente, nossa! Então, essa troca é uma coisa que, a hora que eu chegar em casa, tô lascada. Pra abstrair, dissolver tudo isso, pegar essa sensibilidade e aplicar. Se preparem, alunas da Luana, transformar vai ter muita em coreografia arte. nova. Então, a última vez foi uma coreografia de metrô, que inclusive foi num metrô aqui do Rio de Janeiro. Ai, que perfeito. Muito perfeito. Porque, na verdade, a primeira vez que eu andei de metrô foi em São Paulo. E aí, pode comentar sobre a performance? Claro. O processo criativo? Então tá. Porque foi um dos processos criativos mais legais que eu tive. Porque foi a partir de um pensamento intrusivo. A gente sabe que as coisas dos pensamentos intrusivos tem aquela coisa tipo, meu Deus, que terror, né? Mas são aqueles pensamentos intrusivos inocentes, não querendo romantizar a questão disso. Mas é uma situação que, assim, nenhuma experiência individual. Sabe quando você tá no meio do metrô e você olha aquela base e fala, meu Deus, que vontade de me pendurar nesse negócio, mas vão achar que eu sou louca. E aí, certo dia, eu vim andar de metrô e eu fiquei deslumbrada com o metrô de São Paulo, né? E eu estava assim, meu Deus, eu me imaginei no filme de 2012 com o negócio assim capotando embaixo. Eu falei, o chão tá tremendo, que desespero. Consegui sobreviver, sair de lá e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei com aquilo, essa coisa da cidade viva, cidade organismo, e repensando sobre isso. Aí, no meio do ano passado, eu vim pra cá, e aí eu não tinha andado no metrô de São Paulo, que as mãos seguram tudo em cima, né? E aí, o que eu andei aqui é uma barra no meio. Eu falei, rapaz, vim viajar pra trabalhar, pra fazer polidense, tô aqui no metrô, indo turistar, e tô aqui um polidense. Tudo, onde eu vou, tem polidense, né? Eu saio do polidense não sai de mim. E fiquei naquilo. Daí, conversando em casa, né, tava conversando com meu namorado, falando, queria fazer alguma coisa sobre essa coisa da cidade e tal. Estou com não sei, esse disparador que tá em mim, mas ainda não sei o que eu quero transformar. Até que daí veio o momento eureka de tipo assim, e se eu fizer um momento como se a gente estivesse cedendo aos pensamentos intrusivos e você tá no metrô, tipo, que vontade de dançar. Que se lasca, então eu vou dançar mesmo. E dançando, aí no finalzinho da música tem o barulhinho do metrô. Aí, quando você volta, retorna ali, dá aquela dissociação e segue a rotina. Maravilhoso. É sobre. Nossa. Eu amei. É uma brisa e foi tão legal. E foi um processo criativo muito louco, porque veio a partir de uma experiência vivida com gente, não como
né? Não estava necessariamente num ambiente próprio para, tipo, um laboratório de pesquisa. Estava vivendo a vida. Foi um disparador, fiquei com aquilo, fiquei, tá bom. Eu vou deixar dissolver. Depois de alguns meses fez sentido. Vocês dois trouxeram ganchos sem saber para a próxima coisa que eu queria falar, tá vendo? Isso acontece muito aqui. É fluido. É o flow. estado de flow. O estado de flow, a gente tá aqui. Que quando o Vitor tava falando de viajar, né, você contando a sua experiência também, eu fiquei pensando muito que eu sinto que a gente vive meio que uma falta do silêncio, sabe? Uma falta desse fazer nada, porque a gente tá sempre muito mergulhado em redes sociais e assim, não tem jeito, é o estado das coisas atual, né? A gente sabe que a gente tá vivendo dessa maneira. Aí, o que eu sinto diante de tanta informação é que a gente se perde, as coisas vão se perdendo, né? Falta esse momento de contemplação, esse estado de silêncio, essa coisa de, às vezes, a gente tá, sei lá, lavando uma louça e ter uma ideia, sabe? Porque nessa coisa da atividade ali, que já tá automática, a gente a cabeça vai longe, né? A associação livre vai muito longe. Então, eu fico pensando que ao mesmo tempo que é interessante a gente ter tanta informação ao nosso alcance, né, principalmente pra gente que trabalha com arte, que dança, pô, é super legal você abrir o Instagram e você ver uma parada que você quer se inspirar, né, pra fazer também. Eu penso que isso, ao mesmo tempo que é interessante, faz com que a gente não pare nunca. E aí, que merda. Nossa. Porque se a gente não para, a gente não consegue justamente abrir esse lado, né, criativo, dar vazão para o que vem, que não é só reprodução, que também é uma produção da nossa parte. Então, a gente que trabalha com a criatividade, né, precisa desse momento de ócio, de silêncio, mas que também parece que a gente não vive mais o silêncio, né? O silêncio no sentido nem de não ter sons, mas de não ter estímulos, informações que estão chegando ali, né, até a gente. Principalmente por conta da internet, das redes sociais. E aí, pensando na criatividade enquanto trabalho, né, que é uma coisa comum aqui para nós três, eu fico pensando como não perder esse brilho no olho, né, quando a gente vai montar alguma coisa, quando a gente vai fazer um trabalho que a gente quer botar o nosso lado criativo ali para jogo, como não perder esse brilho, sendo que é trabalho, é obrigação, sendo que a gente não tem mais tantos momentos de silêncio, e sendo que cada vez mais tudo tá tão acelerado, a demanda é tão grande, né? Principalmente para quem é artista, essa demanda de produção. Se você não aparecer, você não é lembrado. Como não perder, gente? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Como não perder o brilho? Não, você falou a coisa de não tem como fugir dessa aceleração de redes sociais. Eu acho que deu pra ver o meu olhar de desespero aqui. Porque eu só quero fugir, viver das coisas que a natureza dá. Plantar batata, sabe? Alface, comer tudo aquilo ali. Eu adoraria fugir. E eu trabalho com rede social desde o Orkut. Eu tô lá na publicidade. Eu tava em agência quando a gente criava a comunidade do Orkut ainda, página no MySpace. Caraca, eu vi essa evolução. Dinossauro. Seu trauma é muito profundo. Dinossauro da internet. Eu vi a coisa virar o que virou hoje. Com certeza eu acho que tem esses dois lados. Eu sou de uma geração pós-Carolina, mas aí uma geração no meio que a gente tinha pouca referência. Eu acho que eu sempre conto isso, assim, de homem no poli, a gente tinha basicamente o Júlio Peixoto, assim, era a maior referência, a gente bebia do que a gente via no Instagram, que é incrível, assim, essa busca, essa possibilidade de olhar para outras referências, para as referências internacionais, para o que estão fazendo de movimentações, o que estão criando é absurdo. Eu sempre falo muito dessa coisa da preparação, de conseguir juntar referência e se inspirar a partir desses outros. Mas eu acho que, para mim, a forma de fugir é olhar para outros lugares. É ter esse olhar atento, esse olhar curioso, mas para fugir, assim, eu tento muito fugir da dança, com muita frequência.
A Carolina foi uma das primeiras pessoas que eu vi fazer isso. Você sempre trouxe a referência do cinema. O cinema sempre esteve muito presente. As outras artes, né? Outras linguagens. Eu acho que isso, para mim, é a minha forma de fugir. Fugir da mercantilização do eu, das redes sociais, é mais difícil, porque ou se você precisa se vender, se você precisa colocar o seu trabalho no mundo, hoje é difícil. Na inspiração, eu acho que eu vou muito para esses outros lugares, tentar buscar essas outras piras. Minha última performance no Pinup Poly Show veio de um curta. A ideia, o disparador foi o cinema, foi uma completa outra linguagem. Mas eu amei a coisa do seu processo do metrô, indo louco. Foi tudo. E aí essa pra mim é um curta, na verdade, chamado Two Distant Strangers. Pesado, né? Angústia pura. Um homem negro estadunidense que acorda um dia e é assassinado por um policial. E aí ele acorda após esse assassinato na mesma situação e começa a viver o dia dele de novo e encontra com o mesmo policial e é assassinado por ele de novo, e ele se vê preso nesse looping. E aí, óbvio, é uma grande fábula do ser negro nesse mundo pós-colonial, cercado pelo racismo, e essa angústia tá aqui. E aí eu pensei muito em como trazer isso, né? Porque isso, a política também sempre teve muito, acho, na minha dança. Falei, a gente bebe de um tudo, né? Da movimentação das ruas do Rio de Janeiro às angústias de viver nesse país racista infligem na gente, até tá no metrô e ter um pensamento intrusivo. Tem muita possibilidade. Acho que é olhar para esses todos, né? Para onde te toca, o que te marca. Em outros lugares, em outras situações, é uma forma de fugir um pouco. Agora, a mercantilização do eu, essa resposta eu adoraria ter. Nossa, vou pegar vários recortes disso que a gente tá puxando esse gancho. Porque acho que quando a gente trabalha com arte, a gente tem essa coisa da criatividade, essa sensibilidade, também chega um momento que a gente fica com uma sobrecarga sensorial. E aí, o lance é a gente entender também que tá chegando nessa sobrecarga sensorial. Às vezes, no final de dia, assim, depois de dar várias aulas, às vezes eu tô com uma sobrecarga sensorial de toque. E às vezes eu chego em casa, assim, falo pro meu namorado, não encosta em mim, eu quero ficar, assim, sem toque físico hoje. Porque às vezes no spotting ali, a convivência com tantas pessoas dá uma sobrecarga. Ou às vezes a gente tá naquele processo, turbilhão de pensamentos. Tá tipo assim, queria desligar o cérebro da tomada. Então, acho que aquela parte de ter essa leitura de si, ok, eu só estou com uma sobrecarga sensorial, preciso me desensibilizar um pouquinho, ficar um pouquinho em silêncio ali e buscar meios e recursos para isso. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é que eu tenho os meus domingos, são sagrados, assim, pra mim. É o meu momento em que eu gosto de me desligar. E assim como o Instagram, a gente abre sempre, por exemplo, o meu Instagram, a parte do recomendado, só tem coisa de polidense. Se eu abro um Instagram no meio da rua, lascou, porque vai ter uma bunda. Então, às vezes no domingo, assim, ou outros dias, alguns momentos que eu não quero ouvir falar de dança, arte ou nada que me traga esses disparadores, eu nem gosto de abrir Instagram. Eu só vou pro TikTok me alienar. E aí, quando aparece alguma coisa de dança no TikTok, eu falo, não quero receber. Então, meu TikTok é só, assim, o submundo da internet. E aí, o meu domingo, eu gosto de tomar café da tarde assistindo Domingão com o Hulk. E ali eu fico, assim, alienada. Só vivendo, ouvindo, assistindo as provas das coisas. E eu gostei muito que você falou do termo de beber das referências, porque a gente já pega um gancho de um dos projetos que a gente tem lá no Espiral, que inclusive chama Beba da Fonte. E aí isso vem de uma vivência que eu tive ainda quando eu estava praticando dança contemporânea, que eu fiz aula com um professor de Curitiba, dentro de vários projetos que teve lá num dos incentivos culturais lá de Maringá, que chamava Formação Continuada em Dança. E aí esse professor, ele pega e fala que artista consome arte.
Então, não faz sentido se você é artista e você não consome. Porque como que você quer que comprem o seu produto se você não consome o produto do próprio meio? Como que vai ser essa coisa, né? E aí, pensando que às vezes nós artistas produzimos para outros artistas também. Porque pensando no pole, se a gente vai dançar para quem não entende pole dance, você faz um sitzinho ali, um giro lindo. Meu Deus, a pessoa que não entende acha isso fenomenal. Mas a gente fica às vezes ali se matando de, putz, inverter com o joelho estendido, pensando que, nossa, alguém que entende também vai estar assistindo. Então a gente também produz para outros artistas, não só para um público. Principalmente, né? Assim, o pole é muito retroalimentado. Somos nós que Exatamente. fazemos as aulas uns dos outros, somos nós a plateia um dos outros, porque, enfim, né? A gente é esse ciclo pequenininho. Mas a gente Sim. se alimenta. E aí, pensando nesse gancho que esse professor falou isso ficou na minha cabeça, foi, sei lá, em 2019, 2020. E eu fiquei, caraca, artista consome arte. E aí ele pegou e falou assim, bebam das fontes que a arte tem pra vocês. E isso me pega muito ali num ponto do pole dance, porque, por exemplo, eu vim do balé clássico, né? Então, por exemplo, quando você queria aprender um método com alguém que, sei lá, Vagânova, você não ia aprender diretamente com a Vagânova. Você ia ter que aprender com alguém que estudou com a fulaninha, que aprendeu com a ciclana, e uma dessas 35 gerações, uma delas foi aluna da Vagânova. Então, foi uma que, assim, que vai reciclando e aquele telefone sem fio. E aqui no Poli, como é uma prática nova, as primeiras referências, elas ainda estão ativas. E é uma coisa que está tudo crescendo. Então, o Beba da Fonte, ele traz muito disso para a gente conseguir também levar lá para o Paraná, em Maringá, referências de quem está atualmente produzindo e construindo junto a cena do pole dance brasileiro, né? E aí a gente fica construindo a árvore genealógica das referências. Por exemplo, fui lá, fiz um curso na Pollen com a Thalia, minha primeira formação em 2019, e fiquei assim, nossa, meu Deus, foi um divisor de águas na minha vida. Aí depois peguei, olhei e falei assim, com quem que elas aprenderam? Quero aprender também com quem que elas aprenderam. Fizeram com o Júlio e com a Ana Bia. Fiquei assim um tempão. E aí, quando será que vai ter formação de novo, né? Aí teve a do Júlio. Falei, nossa, é agora. Aí, agora assim, construindo a árvore genealógica. Quem que é a referência do Júlio? Também quero aprender com a referência da minha referência. E a gente passa por esses ciclos geracionais. Então, por exemplo, eu saio lá da cidade, venho pra cá, na capital, vou aprender com uma pessoa que é minha referência, por exemplo, vocês. Aí tem primeira geração, segunda geração, minhas alunas vão ser a terceira geração. Então, pular essas gerações e trazer direto a referência para essas alunas é trazer direto da fonte, traz o beber da fonte. Nisso a gente constrói esse tecido retalhos da criatividade de conhecimento. E aí, eventualmente, a gente pula. Quem são as referências de vocês? E vai puxando e vai levando e vambora. Consumir direto ali ao vivo. Daqui 100 anos, tipo, quantas pessoas as próximas polidenses vão falar, meu Deus, queria tanto poder ter feito uma aula com a Carol Martins. Aí vai ter feito uma aula, fazer a aula com alguém que fez aula com a Carol. Não, eu acho que tem a beleza de também que isso tudo vai se transformando, né? É um telefone sem fio com um telefone sem fio que eu acho que é muito bonito. Sim. Porque o Júlio aprendeu de uma forma que ele passou de outra para Carolina e a Carolina passou de outra para você. E quando você chegar nas suas alunas, vão ter todas essas marcas do que veio antes, Sim. né? Vão ter as suas próprias experiências, a sua própria movimentação, vai ter tudo isso nessa colcha de retalhos para que a gente ali, o aluno no final, possa também formar a sua própria movimentação, que eu acho que é a coisa mais bonita do pole, assim. Acho que a gente começa nessa colchinha de retalhos para conseguir criar a nossa própria movimentação, criar a nossa própria história, né? Colocar o que vem da gente, as nossas referências, de onde a gente bebeu, mas trazendo as nossas marcas, as nossas movimentações. A nossa dança, ela mostra quem nós somos e de onde viemos, né? Mas fica a indicação de leitura. Tem um livro que, assim, é de fácil acesso, chama Roube como um Artista. Vocês já ouviram falar? Eu já ouvi falar. Ele é muito bom. Tipo assim, é um livro que custa R$30, assim. Deve ter algum PDF. Mas ele fala sobre essa de roubar de outros artistas, que é você aprender, fazer o download desse conhecimento e conseguir aplicar na sua própria performance. Daí ele traz justamente essa ideia da colcha de retalhos e de que nada se cria, tudo se transforma, né? Eu acho que disso a gente pode puxar esse gancho investigativo, né? De como que é o nosso próprio estilo e a construção disso. E como a gente pode aplicar a criatividade na prática. Então, por exemplo, quando eu gosto de fazer essa pesquisa, né? Porque a gente está sempre
Não acho que a gente vai se encontrar em algum momento e ficar definitivo para isso. Sigo crescendo e mudando. Só que quando eu vou pegar todos esses conteúdos, porque a gente também não consegue investigar sem ter o conteúdo. Então eu gosto de aprender de tudo. E a partir disso tudo que eu aprendi, de vertentes, professores, metodologias, eu descubro que eu não gosto. E aí a partir do que eu não gosto, eu consigo investigar o que de fato eu gosto. Porque daí eu penso assim, quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa basta. Falei errado. Não, pera. Quando a gente não sabe... não, falei certo. Isso, né? Quando a Parece gente... É. Não, pera, mas é que tem o complemento. Que ele... Pera lá. Quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa basta. Mas a gente saber o que quer já é um começo. Não, eu falei ao contrário. Saber o que não quer já. Quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa basta. Puta merda, eu vi alguém falando isso. Fala a sua própria concepção dessa frase. Eu acho que, tipo assim, quando a gente não sabe pra onde a gente quer ir, qualquer caminho basta. Mas a gente saber pra onde a gente não quer ir, já é um caminho. Ah, ótimo. Fez sentido agora? Isso fez sentido. Fez mesmo. Não é? Na minha cabeça fez sentido. Então, tipo assim, eu descobri que eu não gosto de dançar rápido. Então, eu já fui ali, não sei se eu tô a fim de dar uma aprofundada nessas coisas de danças rápidas. Já fui ali investigando tudo que eu posso dançar lento. E tem um dançar lento ali, a coisa mais contemporânea, uma coisa mais sensual. Não sei se tô a fim de dançar um sensual. Então acho que eu vou ali num borocochota, né? Então, nisso a gente vai nessa investigação. E aí, nisso a gente consegue criar a nossa própria identidade dentro da dança. Mas acho que essa investigação eu acho muito, muito importante, assim, é de não se negar a experimentar. A gente já falou muito sobre isso com as nossas alunas aqui no Pinup, né? De eliminar de cara, tipo, essa fulana dança muito rápido, eu não vou fazer aula dela porque dança rápida não é pra mim. Mas se você não experimentar, não ver como que isso te marca, como que isso te move, é já se eliminar para um processo, né? Acho que experimentar e investigar faz parte dessa experimentação de várias referências, de várias movimentações diferentes. Eu acho que no começo, quando a gente está ali no começo do pole, é muito difícil desgarrar da sua primeira professora, né? Você fica ali naquele lugar de conforto, mas isso me levou muito para essa importância de investigação de estilos mesmo, porque para descobrir o que você não gosta, você precisa passar por lá. Eu acho que eu tenho, assim, as coisas que eu não gosto, mas eu passei por tudo, assim, eu tentei muito fazer todas as referências possíveis de aulas. Enfim, não tem como, né? A gente falando de criatividade, e acho que a referência é o que mais está aparecendo aqui, a gente falar de referência e de improviso, né? Aí eu acho que a gente vai para aí a gente poder ir pro improviso, que é uma coisa que a gente queria muito falar. Que é outro pavor das alunas no começo, né? Eu acho que era o meu também. E todo mundo se prende muito nessa de, poxa, mas eu não tenho repertório para improvisar. Só que o que eu acho mais mágico no improviso é justamente descobrir seus próprios caminhos, as suas próprias conexões. Você sabe fazer 2 tipos de piruetas diferentes, mas a sua forma de conectar essas 2 piruetas vai ser única. Se a gente consegue chegar lá no estado de flow, né? Se a gente consegue estar ali conectado. Eu falei lá no começo dessa coisa dos gaps, né? Eu acho que o meu maior gap para conseguir improvisar era esse medo do errado. E... né? Isso aqui não... Nossa, o psicanalista tá ali, ó, vibrando. Eu tô até com medo do que vai voltar. Mas, enfim, eu sou sempre cadelinha aqui puxando sardinha do Pinup. Mas a gente ouve muito aqui esse incentivo ao erro. A Fê faz isso magicamente, assim, de pegar erros, né, que a gente leu ali como erro no momento e falar, mas dá pra fazer um negócio com isso aqui. Esse dia eu vi você fazendo isso. Peguei um negócio aqui de uma aluna e transformei num... Eu ia falar isso agora, porque você falou de psicanalista. E, gente, psicanalista gosta de resto. É por isso que eu amei você fazendo essa confusão aí. Porque pra mim tava aqui, ó, cinema se montando na minha cabeça. Imagem, sabe? Porque a gente trabalha justamente com isso que é descartado. Tipo assim, não, tive um ato falho. Vou me corrigir, né?
Ah, não, eu fiz um movimento errado, então eu vou corrigir, vou fazer igual da minha professora. Que foi o que aconteceu na aula de Poli 2 de segunda-feira. Uma aluna veio escorregando de um jeito que eu achei tão sensacional. E aí eu falei, cara, isso aí dá uma saída foda, Bruna. Isso aí, beijo, Bru. Isso aí dá uma saída incrível. E aí ela ficou, não, Carol, mas eu escorreguei. Você vai usar minha escorregada? Eu falei, não, vou usar a escorregada. E é o que a gente faz na clínica também, vou usar a sua escorregada. O seu ato falho, o seu lapso aí, vamos usar essa coisa, né? Às vezes eu brinco que a gente é tipo uns guaxinins, assim, catando as coisas brilhantes no lixo. Aquilo que a pessoa fala, não, isso aqui é lixo, a gente vai lá. Mas isso aqui, essa coisinha aqui que você quer jogar fora? E, cara, eu me alimento muito de erros, entre aspas, das alunas. Muito, muito, muito. Isso pra mim é ouro. Inclusive, eu quero hoje repetir essa sequência dessa aluna que eu peguei na segunda-feira escorregando. Eu quero muito fazer um negócio com isso. Tô aqui pensando nisso direto. Nossa, eu já penso assim, que loucura, porque eu já tava aqui, meu Deus, eu errei a frase, me punindo, me chicotando. Pra mim é ouro. Eu já tava assim, corta aquela parte, deixa só o que eu acertei. E que quantas vezes a gente não erra um negocinho assim, num vídeo, e fala, não, depois eu gravo, vou gravar de novo. E nessa fica aqui, ó, sofrendo pra gravar, aí por um detalhezinho ali, ai, não vou postar. Ai, meu Deus, estragou o vídeo inteiro. Mas você falou isso do descarte, me lembrou um livro que eu li, e agora me perdoe, eu não lembro o nome, mas ele fala sobre essa subjetividade do indivíduo e do processo criativo também, faz muito tempo que eu li. E ele fala sobre essa parte do descarte de processos criativos também, descarte da arte, porque, inclusive, comentei no começo sobre a Lua, né, Lambert é doutora em cênicas, e ela também comenta isso, que todo descarte também é um potencial novo trabalho. Tudo aquilo que a gente descarta, porque a gente está focando num caminho, também esses descartes poderiam ser novos trabalhos, novos ganchos. E aí, quando a gente pensa nessa coisa de descartar, a gente automaticamente se reduz somente ao produto final. E quando a gente pensa só no produto, a gente automaticamente está sendo hipócrita num conceito de, tipo assim, do processo. E se o polidense é uma coisa que precisa do processo, é uma coisa longo prazo, porque a gente não chega na primeira aula, no primeiro mês fazendo tudo, como que a gente vai pensar nessa coisa só do produto final, que tipo, o que seria? Uma pose, uma foto, e não pensar no processo até isso. E aí já vem Bauman com a modernidade líquida e todas as coisas descartáveis e tudo mais. Então a gente pensa, né, isso mudou a minha forma, enquanto eu li esse livro, de tipo, caraca, o processo, ele também é válido. E às vezes, pensando nisso de performance, às vezes o processo criativo para criar uma performance é muito mais legal do que o resultado final, entre aspas, da performance em si. Que às vezes chegou na performance lá, a barra estava escorregando, sei lá, não foi como planejado, não vou dizer errei, não saiu como eu esperava. Só que daí o processo criativo foi tão legal, e aí eu vou descartar todo um processo que foi legal por conta de uma performance, 3 minutos, sendo que foi um processo que a gente demorou meses, às vezes, para construir. Anos, né? Assim, de tudo que vida. você estudou, de tudo que a gente veio falando aí das referências, e aí a gente volta pra coisa das redes sociais, de esse vídeo. Nossa, quantas vezes eu saí com os músculos completamente rígidos depois de gravar 400 vídeos para chegar naquele vídeo em que eu acertei tudo, ignorando a beleza desse processo, a beleza dessa construção, por uma mercantilização dessa arte mesmo, de que a gente precisa vender ela dessa forma muito ilusória, e aí no final a gente acaba reproduzindo isso também, né? A gente educa mal nesse sentido quem tá chegando, porque a gente só posta esse produto final em que, na nossa concepção, deu tudo certo, e inibe as alunas de conseguirem olhar para esse processo, olhar para a sua própria criatividade, para o seu erro, e entender que a partir dali dá para criar e dá para transformar muita coisa, porque, enfim, estamos todos presos nesse looping horroroso de que a gente precisa performar uma perfeição artística. E aí você falou da coisa da performance, eu acho que o processo para mim é muito sofrido. Eu nunca vejo o processo. Depois eu acho gostoso, mas o processo para mim é sempre muito doloroso. Mas o dia é muito engraçado, porque hoje em dia eu olho para esses momentos, para esses resultados ali,
E eu acho muita, muita beleza em tudo que se transformou e saiu completamente fora do que eu planejei coreograficamente, assim. Tem ali a magia do momento, né? A magia do momento. Tem uma cabeça que nunca aconteceu em nenhum ensaio, tem um braço que só ali aconteceu, às vezes um movimento inteiro mesmo, né? Às vezes uma ligação ali de combo que só aconteceu na magia ali do momento, que não estava milimetricamente planejado. Acho que a beleza de olhar depois para isso e falar, nossa, aqui foi a magia do momento, foi o estado de flow. O estado de flow, o momento eureka. Nossa, mas isso é uma coisa assim que, nossa, dá pra ficar falando horas, não que a gente não esteja. Mas viajei aqui. Viaja. Não, eu tava pensando justamente nessa parte do processo criativo, dessa coisa dos descartes. E aí, quando eu vou fazer os meus laboratórios, porque daí a gente puxa de novo esse gancho da mercantilização do eu e como a gente pode transformar, ter uma condição saudável de trabalhar com a criatividade e não se cobrar ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, tem muita coisa da criatividade que, beleza, conheço meu processo criativo, sei mais ou menos os facilitadores ali que eu consigo para desenvolver uma proposta, mas tem momentos que você fala, misericórdia, nada vai sair da minha cabeça, que dá aquele bloqueio, nada funciona. Então, às vezes eu gosto de me munir enquanto eu tô inspirada. Então, eu tenho meus laboratórios individuais, que eu gosto de ir sozinha, assim, boto música alta, construo um ambiente favorável, visto uma roupa que eu gosto, e vejo também o que meu corpo quer dançar. E nisso fica ali, ó, uma manhã inteira dançando e gravando tudo, criando esse material, que aí, por exemplo, às vezes num momento em que a minha criatividade não tá tão aflorada, eu consigo revisitar isso de um outro momento e poder usar isso como material. Então, às vezes, não seria algo que seria utilizado ali, poderia, entre aspas, ali, de novo, ser descartado, não teria, de fato, uma utilidade pontual ali, mas além de ser um momento, assim, de tipo... gostoso também, né, dançar pelo prazer de dançar, no futuro pode ser algo que eu consiga utilizar, sem ter que ficar depois naquele processo de, tipo, preciso fazer uma coreografia, mas não tenho criatividade, tudo que eu produzo não tá me satisfazendo, então vamos revisitar um pouquinho o passado, em vez de, tipo, avançar, voltar um pouquinho, manter em stand-by, e daí continuar produzindo. Que daí, atualmente é uma forma que eu tô conseguindo manter essa relação saudável com a demanda de coreografias, né? Às vezes, ou conteúdo, aulas. Às vezes tô muito inspirada, monto assim, 3, 4 meses de aulas e vou sentindo como que vai indo durante o andar das turmas e às vezes pegando ganchos de aluno. Nossa, se as minhas alunas soubessem o tanto que elas me inspiram, chega uma coisa que fica assim, eu aprendo muito mais do que vocês aprendem comigo. Porque daí tudo que elas fazem, às vezes eu coloco, galera, bora, improvisa aí. Elas ficam improvisando, eu gosto de ficar só assistindo, assim, que eu fico, assim, inspirada. A gente teve um showcase nesse último mês, que normalmente a gente acompanha todas as coreografias, vai junto. E foi um showcase aleatório que eu não consegui acompanhar muito bem. E aí eu cheguei no final, fui ver a apresentação, não sabia nada do que ia acontecer. E as meninas todas, assim, soltas, autênticas, independentes. E eu fiquei, gente, isso tudo aconteceu aqui embaixo desse teto. Lindo, ao mesmo tempo foi aquela surpresa, foi aquela lindo. coisa. E se elas soubessem o quanto, sim, talvez elas escutem isso e agora vão descobrir. O tanto que isso me inspira, que daí me alimenta isso também. Então, beber das fontes, os nossos professores, que a gente se inspira e tal, mas também beber da fonte das alunas. São duas fontes e gerações diferentes que, mexem com o sentimento, né? Eu acho que nessa busca de solução aí, dessa demanda criativa e de produção coreográfica incansável, né, entre aspas, como se fosse possível qualquer coisa ser incansável, uma coisa que eu tentei, sempre funcionou muito, assim, para mim, eu cheguei muito em aula com coreografias não prontas, coreografias inacabadas, com inícios, e a trazer isso como proposta mesmo, sabe? Trazer isso como proposta de construção coletiva. Isso sempre rendeu coisas muito lindas, assim, de trazer proposta, porque acho que no final eu sempre tentei encarar as minhas coreografias de aula como propostas coreográficas muito mais do que como produtos finais acabados. Porque acho que a gente, dentro da sala de aula ali de dança, eu não vejo a gente como coreógrafos
nesse sentido de que a gente está ali com uma proposta muito fechadinha, que a gente com um desejo de que ela siga tal movimentação. A gente precisa pensar em variação o tempo todo, né? A gente está trabalhando com o corpo do outro. O que funciona no meu corpo, na maior parte das vezes, não vai funcionar no corpo da aluna. E acho que trazer essas coisas cada vez mais abertas para que as alunas também construam junto, tragam suas próprias ideias, suas próprias movimentações, o que elas acham que poderia encaixar dentro daquela música, é uma forma de escapar um pouco dessa demanda e, ao mesmo tempo, oferecer uma aula que traz as alunas para dentro do processo e faz elas olharem também para os próprios processos. Acho que criar um terreno fértil para que elas possam germinar, né? Fornecer diversos disparadores para que, a partir disso, elas construam a visão delas de dança, do estilo. A gente estava falando agora há pouco sobre essa parte de reproduzir, e eu tenho uma opinião pessoal sobre essa parte de reproduzir e também sobre a parte de produzir. Eu, como uma pessoa que gosta de entender como a mente das outras pessoas funciona, adoro fazer coreografias e mimetizar, assim, pensar mesmo na proposta. Putz, esse instrutor decidiu colocar esse braço dessa forma, com essa intenção. Por quê? Não vou testar no meu corpo. Às vezes, na minha movimentação, eu me sentiria melhor numa outra forma. Mas nessa coisa de mimetizar para entender também, gosto de entender o raciocínio do cérebro ali do processo de quem produziu, também gosto de fazer exatamente do mesmo jeito, mimetizar até às vezes tem ali uma movimentação muito particular para sentir isso no meu corpo também e agregar como vivência. E às vezes me identifico, às vezes não, tipo, legal, gostei, mas acho que ainda gosto mais do meu braço. E numa dessas, às vezes por não me permitir fazer igual o outro, não, vou fazer do meu jeito. Deixo de descobrir outros caminhos. Sim. Com certeza. Eu gosto muito de fazer isso também. Eu gosto muito de pensar, quando você falou de pesquisar, né, o que você não gosta de fazer, eu pensei assim, cara, eu gosto de sofrer mesmo, porque eu nunca fui, por exemplo, a pessoa que dança rápido. Eu sempre tive uma dificuldade absurda. Aí uma hora eu falei, cara, eu vou explorar isso e vou ver onde meu corpo me leva. Uhum. A partir também dessa coisa do que não era confortável pra mim, extremamente desconfortável. Tem dias que eu chego com a minha própria sequência e fico assim, cara, por que eu vou fazer esse negócio aqui? Que coisa sofrida. Mas eu também acho muito interessante a gente botar um pouquinho do corpo do outro pra gente. É até uma forma de sair da gente, não é mesmo? Às vezes eu tô enjoada na minha movimentação. Às vezes improvisando, tipo, tô cansada de fazer isso. Amo fazer isso, mas tô cansada. Exatamente. Sabe? Quero me alienar um pouco com uma coisa que não seja eu. Sim, pois é. Mas eu acho que é bem interessante, sim, a gente trazer o corpo do outro pra gente, reproduzir até as nossas próprias coisas, né? Que aí eu tava pensando, enquanto você falava, como não cair nessa coisa da mercantilização, né? Dessa produção em massa aí. Aí eu lembrei da Thaís Dyer, que é uma pessoa que sempre fala muito sobre repetir as próprias performances. Que é uma coisa que no polidense não é tão comum, né? Acho que agora a gente tem tentado deixar mais comum. Sim, mas você vai pensar, sei lá, numa peça de contemporâneo, num balé. Pô, a galera centenários, né? Tá fazendo ali a variação, sei lá, variação... Fácil ali, há 500 anos. Pois é, umas variações que são repetidas muitas e muitas vezes. E com releituras de outros coreógrafos também. De outros coreógrafos. Pois é. Então, eu acho também, por a gente ser uma atividade muito nova, a gente tá buscando o como fazer ainda, né? O que a gente entende por performance, o que a gente entende por criação. Então, mas eu acho que é importante a gente pensar em aproveitar as nossas coisas. Mas a gente aprende com nós mesmas e também com o palco. Sim. Nenhuma performance, ainda que seja ensaiada do começo ao fim, nunca é a mesma. Ainda que, beleza, cumprir toda a parte ali mecânica da coreografia, às vezes o sentimento não é o mesmo. Então não dá pra dizer, eu vou repetir a mesma performance, porque ela não vai ser a mesma. E acho que isso nem
sei lá. Mas eu gosto de levar a mesma performance para outros palcos. Sim. E, inclusive, agora eu dancei no São Paulo Polyfest, eu dancei 3 finais de semana seguidos, a mesma coreografia em 3 palcos diferentes. E nossa, que diferença de palco, diferença de sensação e diferença também de maturidade coreográfica. Que às vezes assim, eu já sei que nesse momento eu me empolguei um pouco mais e aí eu acelerei. Aí na segunda vez eu já tava um pouquinho mais lenta. Aí depois eu ralentei em outro momento, eu falei, putz, ali eu dei uma lentidão, então eu posso dar uma acelerada um pouco mais aqui. Então a gente aprende também com o sentimento que a gente sente durante a performance. E aí eu lembro até que a gente estava compartilhando sobre os processos criativos, e são processos e processos. Às vezes eu gosto de compartilhar o que foi o motivador, o gancho ali do começo, mas às vezes eu também não gosto de compartilhar nada. Eu gosto que as pessoas vejam e cada um interpreta que exatamente essa é a proposta, que cada um tire sua própria conclusão, porque às vezes eu falando ali, eu postei, coloquei logo embaixo, essa performance fala sobre tal, limita todo um disparador ali, uma auto-interpretação de que o público poderia ter. Então eu também gosto dessa coisa, tipo assim, o que é? Me diga você. Sabe Deus. Eu acabei de lembrar do David Lynch, que é um diretor que eu sou muito fã, voltando no cinema. Que alguém chega pra ele num momento, é uma cena muito clássica dele de entrevista. Elabore sobre isso, a ele. Não. Explique sobre a sua performance. Não. Me explique você. Exatamente. O que você interpretou disso? Sim. E isso é muito louco, e daí a gente consegue atingir outros âmbitos. Porque, por exemplo, para nós a gente pode ter tido uma coisa disparadora pro começo, mas aí cada pessoa vai achar dentro da sua individualidade uma coisa que vai se identificar. E tipo, nossa, me identifiquei com o barulho do metrô. Me identifiquei com a mochila nas costas, sei lá. Ai, viajei de novo. Mas é legal a gente compartilhar, mas não compartilhar parece às vezes que é até mais legal. Tem umas performances, tem até eu vou dançar uma música agora final de semana no Rio Polyfest é uma música do Chico Buarque, Milton Nascimento, e ela é interpretada pela Zélia Duncan. E aí eu fui buscar referências sobre o que é essa música e tal. E aí eu vi uma entrevista com o Chico Buarque, né? Tipo assim, e essa música, ela fala sobre a ditadura? Aí ele, me diz você, a música é uma pergunta. Porque a música chama O Que Será? E aí tem uma interrogação. Ai, eu amo. Ai, é isso, spoiler, mas acho que quando soltar já vou ter dançado, né? Já vai ter dançado. Então, e aí ele mesmo responde, tipo, mas a música ela é uma pergunta, como que eu vou te dar uma resposta, né? Enfim, é uma entrevista bem legal. E aí me trouxe de novo isso, que a gente até colocou a interrogação ali. Criatividade é trabalho? Acho que tem essa afirmação, criatividade é trabalho. E criatividade é trabalho. Criatividade é trabalho? Várias vezes né? Definitivamente a gente trabalha com isso, né? Mas começou com trabalha pra isso também, né? Pois é. Porque enquanto vocês estavam falando, eu tava aqui viajando também várias coisas, anotei até um negócio, aí fiquei, meu Deus, o que eu falo? Tô deixando fluir. Mas essa questão de você transformar, né, a realidade, eu acho que isso é uma coisa muito, muito doida, assim, de você pensar, tipo, o metrô. É uma coisa cotidiana, dia a dia. Cotidiana. Mas pra você que anda de metrô todos os dias, pra mim foi um evento. Exatamente. De repente, se eu for em Maringá, você vai lá olhar aquele cone de concreto que a gente chama de catedral no centro da cidade e vai falar, meu Deus, um cone de concreto. E é uma catedral, é linda a catedral. Mas é assim, igual toda a cidade do interior, ela cresce em volta da catedral. Pois é, eu fiquei pensando que para chegar nisso, a gente tá aqui falando de processos, né, que vem a partir de coisas abstratas, mas a gente não pode esquecer, tem um trabalho duro, que é um trabalho prático, um trabalho técnico. Porque às vezes as pessoas escutam um podcast, e aí tem gente que está começando, tem gente que já está há um tempo, né, e trabalha com arte, mas às vezes também faz questão de não entender. Então, para deixar bem claro aqui, o trabalho técnico, gente, ele é um dos alicerces, né? A técnica é um dos alicerces em todo tipo de prática. Então, para a gente estar aqui também falando disso, a gente passou por muita parte técnica, muita parte técnica, revisitou ali. Então, quando a gente consegue pegar
e desconstruir e reconstruir essa técnica de várias maneiras, e também consegue pensar o erro como um disparador para a criatividade, é porque a gente já entende bem a técnica e porque a gente está ali com ela, né? Mas também a gente não fica engessado nela como, é isso, né? Então é isso, eu não vou olhar para outros lados. Então eu não posso fazer um pé em flex e salto, né? Porque ali a outra pessoa acha que é feio, porque a técnica é assim, assado. Senão a gente fica que nem alguns bailarinos, que nem com uma professora de balé que eu tive uma época, ela me falou, quando eu comecei a dançar contemporâneo, uma pessoa do clássico virou pra mim e falou, você vai ficar se tacando no chão, né? Graças a Deus. Se Deus quiser, sim, serei flowzeira, floworkeira para sempre. Amém. Exatamente. A evangelização. Então, assim, pra gente, até pra se jogar no chão tem técnica, pra fazer o pé em flex tem técnica. E intenção, né? E intenção, e aquilo ali tá sendo trabalhado de alguma maneira. Então, assim, na verdade, pra quem não quer entender, tô nem aí. Mas pra quem tá começando, tem muita técnica por trás, gente, pra gente conseguir, né? Aqui tá falando de desconstrução, de reconstrução e de pegar elementos que seriam descartados. Eu acho importante a gente trazer isso, porque, né? E a É um partir trabalho disso, árduo, né? Um trabalho árduo de estudo de técnica para poder jogar ela fora, para poder catar os restos, para poder olhar para esse lixo como ouro, mas é um trabalho muito árduo. A gente precisa, de fato, beber de todas essas fontes que a gente falou, quantidade de aulas e de formações e de workshops que a gente fez para conseguir chegar nesse lugar de desconstrução. É um trabalho muito árduo, valorizem os professores de vocês. Por favor, porque a gente trabalha muito para conseguir chegar nesse tipo de proposta mesmo. Eu falei da coisa da proposta aberta, chegar numa aula sem uma coreografia inteira é uma proposta muito pensada. Então, mesmo para chegar nesse lugar, a gente estudou a peça, para conseguir olhar também para o outro e conseguir trazer esses disparadores. Eu acho que a coisa da adaptação para o corpo é uma das coisas que mais me encanta no trabalho de dar aula de poli, que é conseguir, junto com essa aluna, encontrar as melhores possibilidades para o corpo dela, para que ela também seja esse corpo dançante, para que ela consiga se ver como esse corpo que dança, dentro das possibilidades, dentro das possíveis limitações ou das preferências de movimentação dela. Eu acho isso muito bonito, mas a gente estuda muito, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que sempre foi a minha maior apreensão de dar aula. Eu queria muito dar aula para conseguir devolver de alguma forma o tanto que o poli me deu. No final das contas, a aula me devolveu mais ainda, porque, como você falou, a gente aprende ainda mais dando aula, sem sombra de dúvidas, mas é um processo e uma responsabilidade muito grande que eu espero, mas a maioria das pessoas que eu conheço tomam essa responsabilidade para si, e enxergam essa responsabilidade para estar ali ajudando esse outro a se descobrir. Nesse processo da gente utilizar a técnica para desconstruir a técnica, a gente cria novas técnicas. Então, também tem uma técnica para olhar fora da técnica, que daí a gente entraria ali no improviso. E isso de improvisar aula, né? A gente pode considerar um improviso de aula, é uma coisa muito louca, porque você tem que ter repertório para improvisar dançando, para improvisar aula tem que ter ainda mais. E assim, já aconteceu de eu ter que dar uma aula sem ter uma aula pronta. E pensando, tipo, beleza, como que eu posso extrair o melhor disso? A gente comentou sobre isso também. Esses dias aconteceu no Espiral uma situação em que a gente teve que improvisar uma aula. E olhar para isso, tá, dentro dessa situação, como que eu posso criar uma nova situação e extrair o que a gente consegue melhor. Extrair o melhor que a gente consegue disso. Porque a gente chegou lá, tava tendo alguma manutenção e tava sem energia. E aí eram 2 aulas simultâneas, né, de poli e de tecido. E as 2 turmas estavam lotadas. Aí tava eu e a Maria, que é outra instrutora, e a gente tava assim, o que a gente vai fazer? Todas as alunas ali esperando, não tinha uma energia no estúdio, aquele desespero. A gente falou, tá, já que a gente vai ter um dia atípico, vamos fazer isso do jeito mais atípico possível, então. Aí em um outro momento, num outro dia, tempos antes, também estava tendo outra manutenção que estava sem energia.
E acabou assim no meio da aula. Do nada, caiu a luz e a gente tava assim, tipo, rapaz, vamos continuar, ainda tá de dia, dá pra ir. E nisso, meu namorado chegou, entrou assim no estúdio, lá no Espiral ele é um barracão assim, que a gente põe o carro no estacionamento, e aí o farol passou assim, fez um vão assim na porta. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, a luz do farol ficou incrivelmente bonita na parede. Olhei pra ele e falei, volta, estaciona aquele carro, liga o farol, luz alta, põe ali. A gente tirou umas fotos naquele Genial. negócio, que luz, canhão de luz nenhum, fez uma iluminação tão boa igual o farol de carro. Genial. Daí a gente A cara viu- do fotógrafo ali atrás da câmera. Juro por Deus. Assim, foi uma coisa. Já tá Eu vou tendo mostrar. ideias aí? Eu vou mostrar. Daí, teve esse dia que a gente tava com as duas turmas sem luz. Eu falei assim, Maria Clara, a gente vai colocar o farol do carro e a gente vai fazer uma aula super incrível. E eu e ela, assim, suando frio, juntamos as duas turmas, porque eu esperava um barracãozão grandão, né? Não tem divisória. Juntamos as duas turmas. Como tava muito quente, não tinha nem ventilação, a gente falou, se a gente meter essas meninas na barra, elas vão escorregar, vai ser uma frustração e o risco de lesão ali. Então, já que vai ser atípico, vamos fazer atípico 100%. Juntou todas as duas turmas, a gente fez uma aula de acrofloor, um floorworkszão com acrobacias de solo. Depois, no final, começou a escurecer ali, já tava acabando a luz, falei, vou ligar o farol. Mas ligamos o farol, essas meninas tudo tirando foto na parede com a luz do farol do carro. E assim, e aí depois a gente cancelou as outras aulas do restante do dia até estabilizar. Aí, a hora que acabou, a gente, tipo assim, quem diria? E aí, no Instagram, a gente repostando, aí uma outra aluna comentando, eu também quero tirar foto assim. Que luz é essa? Por que na minha turma não ligou a luz? Genial. Assumiu como conceito. E aí, improvisar, a partir de uma falha, de um erro, a gente improvisa e produz isso, que foi uma aula super legal. No final das contas, eu me diverti e as alunas também. Já pode Gostei. colocar na grade agora. Aula do farol. luz do farol do carro. Fica a dica. Cara, genial. É um trabalho muito artesanal, né? E aí você, sem saber também, já puxou o gancho. Porque pensando nessa questão do artesanal, que às vezes até é uma coisa que a gente olha com um olhar meio tipo, pô, mas é improviso, é artesanal, Porque a gente pensa muito em performance, né? Alta performance, entregar o melhor, entregar 100% e tal. Isso acho que agora tá muito assim no espírito do tempo que a gente tá vivendo. Mas eu tinha pensado muito no Ailton Krenak quando eu tava estudando o que a gente ia falar hoje. E ele tem aquele livro A Vida Não É Útil. E entre muitas coisas, né, ele traz essa ideia de um pensamento branco que não consegue desvincular a vida desse trabalho, mas não só do trabalho em alta performance, né? Então é muito interessante porque eu acho que quando a gente passa a desvincular o trabalho, né? A gente estava falando de criatividade, de trabalhar com criatividade, mas quando a gente passa a desvincular isso como um ponto central da vida, isso aqui é tudo que eu tenho, eu acho que a gente também olha para esse trabalho melhor, né? Que a gente passa aquilo ali se esvazia e ganha um outro sentido, e a gente consegue pensar mais nessas coisas mais artesanais, né? Então, se deu errado, eu posso fazer uma coisa com isso, né? E isso é criatividade, gente. Criatividade. É a manifestação criativa da vida. Se a gente tira um pouco esse viés utilitário, eu acho que a nossa criatividade passa a se manifestar de uma maneira bem mais interessante. E aí tem uma frase dele que eu achei genial, que ele diz que viver as experiências, tanto a do desastre quanto a do silêncio. Então, pedrada, né? Pedrada. Que a gente consegue olhar para viver as experiências do desastre, porra, acabou a luz. Ia cancelar a aula, mandar a galera tudo embora. Não, vem até aqui, a gente vai fazer aula. Na luz do farol do carro. Então, eu acho que quando a gente esvazia um pouco essa coisa da alta performance, o melhor, vou entregar meu melhor, vou ser o melhor, vou fazer, se não for do jeito melhor possível, não vai rolar. Eu acho que tem um respiro, sabe? Não é possível que não tenha, gente. Precisa ter, né? Não é possível. Eu olho assim pra maneira que a gente tá vivendo e eu falo, cara, não é possível que não tenha um jeito, porque a gente tá vivo, porra. Caralho! Vai fazer o quê? O que a gente faz com isso agora? Já estamos aqui. Deitar a cabeça em paz à noite, poder dormir. Sem ter insônia, né? Acho que é isso.
Me veio isso na cabeça, enquanto você falava isso. Enfim, né? Esse mito neoliberal da validação pelo trabalho, pelo quanto você é capaz de produzir. E é muito isso do quanto, né? O quanto você consegue produzir mais e mais. E aí, pra gente que trabalha com criatividade, eu acho que esse esgotamento vem num outro lugar, não desmerecendo qualquer outro trabalho, mas o esgotamento mental no final do dia. Você falou agora há pouco sobre isso, de chegar em casa no final do dia e por mais que meu corpo estivesse cansado depois de fazer um monte de coisa e de dar aula, eu acho que esse cansaço mental de colocar toda essa produção, todo esse esforço para fora é um outro nível de esgotamento, assim, preciso de 12 horas de sono. E o meu trabalho, o meu CLT aí nesse viés da criatividade também, porque eu trabalho escrevendo a maior parte do tempo. E é difícil pra caramba conseguir se colocar nesse lugar do criativo. E aí, se a gente se coloca nesse lugar do criativo, da validação, putz, aí é pior ainda. A publicidade tem muito esse lugar da cadeira dos criativos, né? Normalmente ali uma dupla design e redação. É isso, é uma cadeira da criação, da criatividade, a gaiola das loucas no final do dia. Putz, eu sempre lembro daqueles frames do documentário que acompanha o processo criativo do Miyazaki. Ai, não. É maravilhoso, mas tem uns frames que rola muito esse recorte da internet, assim, que aí ele senta com um cafezinho, e aí começa, e aí ele fuma um cigarro, e aí ele levanta, e aí ele começa, e aí passam 5 horas e ele fala, eu só escrevi uma página. Sim, e tá lindo, foi a melhor página. Ou às vezes 100%. Foram só 10 segundos de coreografia. Porque é isso, assim, eu falei, meu processo é sofrido, o processo é sofrido, o processo criativo é sofrido. Mas eu acho que principalmente quando a gente se coloca tanto nesse processo e a gente se coloca nesse lugar de validação através desse produto final. Né? Esse produto final precisa ser o melhor produto final possível, porque é ele que a gente vai colocar mercadologicamente no mundo. E isso diz do seu valor enquanto pessoa, enquanto profissional, porque se você não entregou, mesmo que talvez o seu cliente, o seu aluno não perceba o que você está vendo de tanta falta ali, voltamos para a falta, né, sempre, você se coloca, né, nesse lugar de que a sua validação enquanto pessoa, enquanto profissional, passa por conseguir entregar o seu melhor o tempo inteiro, mas isso não veio da gente, é uma ideia neoliberal. Sim. Vamos lembrar que o capitalismo está agindo aqui na nossa cabecinha o tempo inteiro. Não tem resposta, né? Pergunta de $1 milhão de novo, mas eu acho que é processo de tentar se lembrar disso todos os dias. E, de fato, quando eu consigo sair desse lugar da perfeição, do perfeccionismo, é quando eu produzo os meus melhores textos, eu produzo as minhas melhores ideias, porque o medo de falhar a ansiedade de falhar é o que me trava no processo, é o que me faz ficar que nem o Miyazaki ali durante horas, fumando um cigarro, bebendo um café e sem conseguir escrever absolutamente nada. E aí, se colocar um pouquinho menos nessa responsabilidade de entregar o melhor produto final possível, talvez seja, acho que a melhor solução para conseguir colocar a tua criatividade em prática, assim. Na teoria é ótimo. Na prática a gente está surtando. Na prática a gente está surtando porque a gente continua se cobrando. Porque daí a gente vai pensar, você falou um gancho que eu fiquei assim, viajei aqui enquanto você estava falando, porque a gente vai considerar, então, trabalhar com arte, com criatividade, um trabalho quantitativo, não deveria ser qualitativo? E isso abre margem para muitas coisas, porque daí justamente a gente está falando sobre todas essas coisas do processo e tal, e é o que sempre aparece nos posts do Instagram, né? A pontinha do iceberg e todas as coisas que tem por baixo, tipo assim, uma vida dedicada a isso, né? Então, essa parte do... Tô fazendo minha sinapse aqui, do meu cérebro parece que tá borbulhando, tô fervendo junto. De utilizar a criatividade como instrumento de trabalho, aí às vezes ainda pega até num ponto um pouco mais delicado, um pouco mais sensível, porque, por exemplo, vamos ver se a gente se identifica, já que nenhuma experiência individual. O polidense, ele começou ali, vamos dizer, a dança, a arte, apenas como um hobby. Aí do nada, putz, esse hobby foi legal.
putz, e se eu trabalhar com isso? Aí quando você trabalha com o seu sonho, parece que você sempre vai estar trabalhando. Tipo assim, terapia. Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai ser feliz com nada. Que daí a gente tá ali. Quando lida com o nosso sonho, fica muito mais delicado, muito mais sensível, porque daí entra até em âmbitos pessoais. Às vezes você chega num ponto de, ai, não fui criativa durante, sei lá, um negócio que era um hobby. Ah, tudo bem, semana que vem eu vou. Mas ao mesmo tempo, assim, meu Deus, não fui criativa. Caraca, como eu vou pagar minhas contas, né? Então aí, ao mesmo tempo, vem uma urgência de sobrevivência, de tipo, não é somente ser criativa. Aí a gente, o lance de tentar aproveitar esse processo de ser gostoso e fluido, estado de flow, de tipo, caraca, é por isso que eu comecei. Então, eu gosto de lembrar, às vezes, dos motivos que me fizeram começar quando, no momento, só quero parar. Então, a gente lembrar dos motivos que nos fizeram começar, porque daí fica, às vezes, talvez um pouco mais fácil de tolerar. Porque daí, assim como a criatividade foi ali um disparador lá para o ser humano, tipo, meu Deus, um instinto de sobrevivência, de tipo, como que eu vou me esquentar aqui porque tá muito frio, será que se eu raspar essas pedrinhas aqui vai criar fogo? Ai, sei lá, vamos testar, né? A partir disso, da experimentação, da investigação, ao mesmo tempo o que eu posso fazer esse mês, né? Que vai dar uma melhorada, que é aquela coisa, quem não é visto não é lembrado. E tudo, essa urgência, essa pressão. E também a satisfação pessoal, porque tá, beleza, tem a satisfação de trabalho, mas também a satisfação enquanto artista e não somente como CNPJ. Isso foi muito tema, assim, de terapia. Porque daí, assim, além de ser um CNPJ, nós também somos artistas, né? Não somente professores, mas então seres que também consomem arte pelo prazer de consumir arte e não pela dependência dela. Desculpa. Acabei de começar a ser viciada em arte, meu Deus. Aí vem a hipersensibilização, tipo, meu Deus, eu não quero ver arte, eu só quero ver, sei lá, um robô. Um robô, o cachorrinho robô do Alok, assim, desfilando. Sei lá. Que horror, meu Deus. Sim. Criar espaços, né? Conseguir criar esses espaços. Acho que é tão dolorido às vezes porque a gente se coloca tanto. Não, eu acho que a gente tá fazendo um bom encerramento aqui sim, agora. Né? Meio sem querer. Conclusões. É difícil. Mas sim, porque sim. Mas acho que é tão dolorido porque a gente se coloca tanto, né? A gente falou sobre isso aqui o dia todo, quanto a gente coloca as nossas experiências, as nossas histórias. E aí é muito dolorido porque a gente tá buscando uma validação que passa muito pelo nosso eu também, enquanto artistas. E aí entra o ego do artista pra caramba também. Então, acho que primeiro esse deslocamento é importantíssimo, assim, da gente conseguir sair um pouco desse ego e, segundo, criar esses espaços de ócio, criar esses espaços de silêncio, de contemplar só o vazio existencial mesmo, que também é uma resposta, como a gente falou lá no começo, para conseguir liberar nossa própria criatividade, abrir esses espaços. Você falou do mês, eu diria assim, hoje, que espaço no meu dia eu posso fazer hoje, assim, eu adoro o meu café da manhã, assim, contemplação, de não ouvir nada, de não falar nada, só fazer o download da alma com um café forte. Sim, mas acho que é todo dia mesmo, né? Uma batalha de todo dia. A gente procura várias respostas hoje que não existem, mas que são disparadoras à beça para encontrar esses caminhos. E aí acho que é isso, é todo dia se perguntar um pouquinho quanto que a gente consegue abrir de espaço no meio dessa correria, dessa aceleração toda para fugir da mercantilização do eu. Ai, gente, que lindo. Nossa, no fim das contas a gente buscou uma resposta e parece que a gente só tem mais perguntas. Sempre assim. É mais ou menos por Mas aí. fica ali também vários disparadores para pensar e absorver, porque... Ai, cansa, né? Puxa vida. Cansados. O resumo é que estamos cansados. Mas ainda assim, todo dia a gente tá fazendo, né? Sim. Que bom, né? Que bom que a gente continua fazendo, porque o desejo existe. Fica a brisa. A gente conseguiria um dia não fazer? A gente conseguiria um dia trabalhar 100% sem a criatividade e a ausência da criatividade? Como que ela vibra, ela reverbera? Apertar botão, né? Assim, voltar lá pro Chaplin e só ficar apertando o botão. Pra mim, eu acho que é uma das ideias mais assustadoras possíveis
de fazer essa coisa repetitiva, reprodutibilidade técnica mesmo, no sentido de não pensar em nada do que você tá fazendo, só apertar o mesmo botão o dia inteiro, assim. Acho que, por mais difícil que seja se colocar tanto nesses processos todos, o meu pânico maior seria não usar, assim, não usar todas essas minhas histórias, não usar todas essas minhas marcas pra me colocar em tudo que eu faço. Foi a minha resposta no começo, né? Porque é criatividade, acho que é a minha forma de me colocar. E aí, que bom que a gente ainda consegue se colocar no mundo. Não é porque eu amo meu trabalho que ele deixa de ser um trabalho, né? Por favor. Exatamente. Gente, obrigada! Nossa, brisas Foi e noias. tudo. A gente ainda conseguiria falar aqui por horas, mas eu nunca faria isso com os meninos que já estão ali em estado de sofrimento. Começou tão função de vida. E Os agora trabalhadores técnicos da criatividade estão amassados. Gente, eu realmente me senti numa Denúncia, mesa de deixaram bar. o João Ai, Vitor que sem bom. almoço Nossa, mais eu uma preciso dar na vez. minha... É pra isso. eu estou realmente aqui, parece que eu estou num barzinho. Ai, que bom. Ai, que bom. Próximo vai Também ter cerveja. Ui, glórias. Eu acho, Gente. com esse nome Mesa de Barra, eu acho que vocês precisam né? começar a oferecer um litrão. Vou instituir isso. E, gente, muito obrigada pela presença de Tudo. vocês aqui, tudo. Obrigada pra quem ouviu, assistiu a gente até agora. E pra vocês que ficaram até o final, claro que ia ter cupom dos nossos patrocinadores. Pra você que quer realizar o sonho da sua barra própria, a Gaia tem o cupom Mesa de Barra, exclusivo para as nossas ouvintes. E, claro, também tem cupom da Rolling, porque a gente quer a barra e a gente quer os lookinhos pra gravar o vídeo, né? E também é o nosso cupom Mesa de Barra. Os dois cupons são iguais. Mesa de Barra vai estar escrito aqui. Corre lá no site deles e aproveita. E um beijo, até a próxima. Mesa de Barra, o podcast do Pinup, é patrocinado por Pinup Poly Studio, Rolling e Gaia Poly. Gravação de vídeo por João Vitor Martins. Captação de áudio, mixagem de som de Leonardo Carvalho, edição de vídeo Maria Elisa Zanner e design de Laís Ribeiro. Para dúvidas, sugestões ou comentários, envie um e-mail para mediapinup@gmail.com.